versículo 1 ao 5. O tema que Deus falou no meu coração é, diga isso para 3 pessoas, só verifica se ela não está procurando ainda na Bíblia, o livro de Tiago, que está lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. Diga para ela assim, ó, Jesus quer ser seu amigo, topas? A palavra amigo significa companheiro, significa leal escudeiro. A palavra amigo significa aquele em quem eu posso confiar depois de um tempo. A palavra já foi também deturpada. Todo mundo, esse aqui é meu amigo. Todo mundo acha todos amigos. Mas a própria Bíblia diz que aquele que tem muitos amigos, o seu fim não é muito bom. Muitos. Jesus, partindo da palavra amigo da Bíblia, que é aquele que realmente você anda, aquele que realmente você está do lado, ele escolheu 12 homens para caminhar ao seu lado, para ser seu amigo mais chegado, onde ele podia compartilhar, onde ele dedicou mais tempo. Isso você lendo a Bíblia vai verificar claramente. Ele tinha 3 mais próximos ainda, Pedro, João e Tiago. A Bíblia fala que João era o mais chegado de todos. Mas eu quero declarar essa noite que ele quer ser seu amigo. Quem topa ser amigo de Deus aqui? Você tem a noção que você cantou? Eu escolho ser amigo de Deus. Quando você tem uma escolha, quando você pega aqui o final da Peixoto, você tem uma escolha. Se você for pegar a Dutra, você vai para a esquerda ou você vai para a direita. Se tiver só uma opção, você não pode escolher. Mas quando você escolhe ser amigo de Deus, é porque você abdicou de uma outra decisão que você poderia ter. Mas hoje Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eu não vou ler a primeira parte, eu ia ler, que é João 10:30. Vamos declarar essa palavra? Ela é tão pequenininha. Então declare comigo. Eu e o Pai somos um. É isso que João 10:30 diz. E quem foi que disse essa frase? Jesus. Você já vai entender por que eu citei esse texto, que tem a ver com Tiago 4, do 1 ao 5. Que diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E ele sintetiza esse estilo de vida. E ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Eu e o Pai somos um. Eu poderia ler: a amizade com o mundo é inimizade com Jesus. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus ou de Jesus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Diga, fale comigo essa noite, Jesus. Essa palavra é para quem? Para mim. Vamos sentar? Amado, hoje Deus falou no meu coração poderosamente essa palavra. E você veio aqui nesse texto do livro de Tiago, onde eu li anteriormente João 10:30, eu e o Pai somos um, para você poder entender que ser amigo de Deus é ser amigo de Jesus. Mas quando você decide ser amigo de Jesus, amigo de Deus, a palavra de Deus, ela tem algumas características para isso. Eu vou trazer uma palavra, tanto que eu vou falar de 4 situações sobre ser amigo de Deus. Quem topa ser amigo de Deus aqui? Amém. O texto de Tiago, ele começa dizendo sobre de onde vêm as guerras, contendas. Vocês cobiçam, invejam, matam, pedem e não recebem porque estão fazendo isso por motivo errado. E ele sintetiza isso, ou seja, ele explica quem é que tem esse tipo de comportamento. Por que
que meu casamento é uma guerra, por que que minha vida é uma guerra, por que que na minha célula está uma guerra, por que que no meu trabalho está uma guerra, por que que a minha vida é mais guerra do que paz. E ele diz, olha, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. E a primeira delas é aqui, ó. Quem já teve uma impressão ruim de uma pessoa? E quando, depois de conhecer essa pessoa, você botou a mão no rosto e falou assim, meu Deus, não é nada disso que falaram para mim, nada disso. Só para eu entender, levanta as mãos aqui. Não vai fazer sentido para todo mundo essa palavra? Para todo mundo. E também ao contrário, né? Às vezes você viu a pessoa, hoje a tecnologia, você vê no Facebook a pessoa de uma forma, quando você conhece, isso acontece comigo várias vezes, principalmente no mundo espiritual, eu viajando o Brasil afora, conhecendo pessoas, e às vezes um pastor que eu falei, caramba, ele é assim e tal, quando eu conheço, meu Deus do céu, o nível espiritual, eu achava que era hard o nível espiritual dele. Mas quando eu conheci pessoalmente o filho, a esposa, ele, eu falei, meu Deus, nada a ver, não tem nada a ver com o que eu conheci. Eu já falei isso também algumas vezes. E é tão interessante porque muitas vezes eu e você já tratamos mal alguém, se você for sincero, antes de conhecer aquela pessoa, porque 1, 2, 3 no trabalho começaram. Isso no meu meio, quartel, é complicado. Muitas vezes a pessoa, o cara está vindo transferido, e o fulano isso, fulano aquilo outro, fulano aquilo outro. E quando eu conheço a pessoa, é um cara do bem, um cara responsável, um cara que trabalha, que chega no horário. Eu falo, meu Deus, não tem nada a ver com a vida dele. E você vai entender por que eu estou dizendo isso, meu irmão, porque existe uma palavra que tem tudo a ver com amizade. E Deus é um Deus de amizade, tanto que esse título de amigo de Deus, pouquíssimas pessoas tiveram na Bíblia. A saber, Moisés, Abraão, pouquíssimas pessoas tiveram a honra de ser chamados amigos de Deus. Pouquíssimas pessoas. E o que mais atrapalha uma amizade, porque hoje Jesus habita em quem? Em nós. Quando nós somos amigos de Jesus, é impossível você ser amigo de Jesus e você não ter amizade na igreja. Então, por isso que a igreja local é um lugar de amigos. Diga, eu estou no lugar de amigos. E a arma de Satanás destruir a igreja é um livro que eu tenho, a Kelly falou que está lendo também sobre a ofensa, é destruir justamente relacionamentos através de intrigas, através de falsas informações. E é tão interessante isso porque a palavra diabolos significa caluniador. E é tão interessante isso quando você fala, eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do diabo e vice-versa. E a palavra, eu fui pesquisar essa palavra mundial, ela vem de diabolos, que é a mesma origem de caluniador. O que é o caluniador? É uma informação passada para uma pessoa sem eu ter a absoluta certeza. Olha que interessante isso. E eu quero ler alguns textos com você, se puder colocar aqui, o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, está falando da volta de Jesus. Quem crê que Jesus está voltando? Diga amém. Eu também creio, meu irmão. E no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, eu vou essa noite te dar uma revelação sobre calúnia, sobre amizade. Quem quer ser amigo de Jesus aqui? Diga amém. Meu amado, você vai entender isso poderosamente, porque nunca mais, se você ouvir essa palavra com propriedade, prestar atenção nessa palavra, você não vai deixar tratar ninguém mal no seu trabalho, na igreja, na cela, em nenhum lugar. Você vai ter um comportamento diferente com alguém por informações que você ouviu. Tem gente que quer sair da igreja porque ouviu uma pessoa dizer não sei o quê, ela tomou a decisão de sair da igreja. Vou sair da igreja, vou sair da cela, não quero mais. Vou divorciar do meu marido por causa de palavras mal colocadas. E olha o que a Bíblia fala do fim dos tempos, que é um tempo que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida que essa é bem próximo da dispensação da volta de Jesus. A Bíblia fala assim, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão, vai fazer tudo sentido, egoísta, avarento, presunçosos, arrogantes, blasfemos,
desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, qual é o próximo aí? Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Diga amém. E a palavra de Deus diz que eu poderia pregar sobre cada um desses daí, mas Deus falou forte ao meu coração sobre a calúnia. Por quê? No livro de Provérbios, no capítulo 6, eu estou fazendo aqui uma breve introdução. Olha que interessante. No livro de Provérbios, no capítulo 6, trata forte desse assunto. Porque é uma coisa que Deus abomina. Ele odeia tanto isso, que eu vou te dizer algo forte, porque isso não pode te incomodar, meu irmão. Porque se você tem esse estilo de vida de ouvir e fazer, porque muitas vezes eu posso falar em locais de trabalho e até mesmo na igreja a gente ouve situações onde até mais pessoas têm a mesma opinião, mas aquela opinião é mentirosa. E muitas vezes no ambiente de trabalho, porque às vezes a gente tem a sensação que se eu estou com a maioria, eu estou bem. E muitas vezes nós naquele trabalho, isso acontece comigo muitas vezes, você sabe que estão prejudicando uma pessoa, porque não querem que aquela pessoa, vou dar um exemplo, vai ter uma oportunidade daquela pessoa ir para o exterior. E a pessoa começa a levantar uma calúnia sobre aquela pessoa, porque ela quer ficar bem, e ela começa a denegrir a imagem daquela pessoa, e quando 1, 2, 3 acreditam, e você vê, eu estou na minoria, se eu aí você pensa assim, vê se faz sentido para você, se eu ficar do lado dessa pessoa, eu vou ficar mal. E você sabe que aquela pessoa não está errada, mas a maioria está contra ela, mas no teu espírito, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. E você fica assim, e isso daí não é correto. E olha o que a palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 16, há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele detesta. Olhos altivos, só coisa boa, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traçam planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira. Agora olha o último, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meu irmão, isso é tão forte. Eu vou ler aqui o terceiro, olhos altivos, língua mentirosa. Qual é o terceiro? Mãos que derramam sangue inocente. Jesus, ele acha pior você matar um inocente, pior que matar um inocente. É uma pessoa que espalha calúnia num lugar. E se nós não, o que eu quero trazer aqui é um bloqueio na tua vida, para que você, além de não falar, que eu acho que isso aí você já venceu, pelo amor de Deus, você não faz mais isso. Além de não falar, é você não ouvir e não propagar com o seu exemplo, propagar com o seu estilo de vida essa informação. Quem está comigo aqui hoje? Diga amém. Porque isso abomina a Deus. Sangue inocente é menos grave que calúnia. Repita essa frase comigo. Sangue inocente é menos grave que calúnia. Por quê? Quando você, olha só, muitas vezes você não entende o mundo espiritual. Por exemplo, Paulo diz assim, o morrer para mim é lucro. Nos olhos espirituais de Deus, quando uma pessoa morre, se ela está em Deus, ela está no lucro. Ela vai para a glória, ela está feliz. Mas quando o cara promove uma calúnia, ele pode destruir uma célula inteira. Ele pode fazer com que 10 pessoas decidam sair da igreja. Ele pode destruir um casamento por uma mentira que a pessoa estava traindo, mas não estava. Que aquela pessoa fez, mas não fez. Ela lança, olha, você sabe como seu marido está fazendo? Você não está sabendo, não? E muitas vezes cria aquela interrogação no casamento. Aí daqui a pouco lança outra calúnia. Não te disse? E por causa daquela calúnia, aquele casamento é destruído, aquela igreja, aquela indústria, aquela empresa. Então Deus, ele quer falar ao seu coração, porque essa é a armadilha de Deus. Ele quer que você ouça essa informação mentirosa e não, além de ouvir, você compartilhe. E como eu identifico um diabolos? Como é que eu identifico um caluniador? Como é que eu identifico uma pessoa que não me permite ser amigo de Deus? Ou seja, permitir eu ser amigo de pessoas de Deus que ganhem outros amigos mais, e isso faça o reino propagar. Eu vou te dar algumas frases de um diabolos. Primeira dela, nem te conto. Segunda, você não sabe da última.
Terceira, você não vai acreditar. Eu não queria falar mal do fulano, mas você não imagina o que eu vi, irmão. E vai andando, a pessoa vem atrás. Diga para você, é engraçado, mas destruidor. Eu não posso generalizar que todo mundo que começa essa frase é um caluniador, é um diabo. Não posso fazer isso. Eu seria leviano. Mas é geralmente. O que você pode usar? Ah, ele usou essa frase, o pastor falou que ele é o diabolos. Não, não. É uma forma de você ligar a tua ventoinha. Calma aí. Aí você tem que ter um filtro. A pessoa está presente? O que ele está me falando, a pessoa sabe? E aquela tática que eu te disse, que poucos têm coragem, infelizmente, de fazer, de pegar o telefone, como é que eu vou ligar para a pessoa, vou botar no Viva Voz, e o que você está me informando, ela vai ouvir e vamos ver. 99% das pessoas que começam essas frases aqui, ó, vai embora. Não termina o que ela começou. Isso prova que a intenção dela era maligna, era destruidora. E nós vamos aprender hoje a ser amigos de Deus, porque a Bíblia fala que quem é caluniador não é amigo de Deus. Quem leu comigo o texto, amém ou não amém? São inimigos de Deus e adúlteros. Quem quer ser amigo do mundo, quem quer ouvir uma pessoa falar, olha, nem te conta a novidade, e ser amiga dela e andando com ela para onde ela está indo, está sendo inimiga de Deus. E muitas vezes nós, como líderes, como Timóteos, como discípulos, a gente cai nessa armadilha. Ouve uma informação, não filtra a informação, já acredita, daqui a pouco a gente fica triste, depressivo, acha um monte de coisa e muitas vezes não passa pelo crivo de Deus. A palavra do livro de Provérbios 16, 28 fala que quem espalha boatos afasta bons amigos. Está escrito no livro de Provérbios 16, 28. No livro de Provérbios 17, 9 fala que uma ofensa, quando você encobre uma ofensa, você ajunta amigos. Mas quando você demonstra que você está ofendido, muitas pessoas vão embora. Está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Quando alguém começa a falar de alguém para você, você tem que aprender, decidir a cortar essa informação. Você tem que aprender a destruir o diabolos, destruir o caluniador, destruir a maior arma do inimigo que destruiu grandes igrejas, lindas igrejas. Tinha uma linda história, essa mesmo já era para estar comigo, meu irmão. Por causa de calúnias, diabolos, muitos acreditaram, mas eu quero declarar que você está aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muitos aqui, eu não posso falar todos, mas eu garanto que mais de 90% aqui ouviu um diabolos um dia. Faz sentido para nós, sim ou não? E se nós acreditássemos naquele diabolos, naquela calúnia, a gente teria tomado uma decisão errada. E você, meu amado, quando você ouve um diabolos, quando você ouve um caluniador, você está correndo um risco, porque se ele fala do fulano para você, com certeza ele vai falar de você por fulano. Você pode ter certeza disso. Aleluia. Quem faz calúnia, deixa pensar sobre alguém. O que é isso, pastor? A calúnia do século 21 é deixar pensar. Tem um episódio do Cris. Quem já ouviu falar daquele episódio? Todo mundo odeia o Cris. Você já viu? Aí tem um episódio que tem a menina mais bonitinha do bairro. Aí ele tá saindo de casa, ele vai entregar uma coisa para ela e ela dá um beijo no Cris. Ela dá um beijo aqui na bochecha do Cris. Mas do ângulo que o bandidinho lá da rua do Brooklyn viu, parecia que ele deu um beijo na boca da menina. Parecia que ele deu um beijo na boca. Aí o Cris sai, aí o bandidinho chama ele. Aí, Cris, tá saindo com a menininha mais bonita do bairro. Deu um beijinho na boca dela que eu vi. Ele deu um beijo na boca, sim ou não? Não deu. Aí sabe o que ele fez? Não mentiu, mas fez assim, ó. Sabe como é, né? É o deixar pensar. Muitas pessoas levantam diabolos, calúnias, que é o contrário, e falam uma coisa mentirosa do teu líder, da tua célula, da igreja, e você não se posiciona. Você deixa?
pensar. E aquela pessoa vai, sabe o que ela faz quando você deixa pensar? Ela sai e fala, inclusive, eu falei com o Andrezinho. E ele não falou nada. Quem cala, consente. E aquela mentira vai propagando. E quando ele conta a segunda vez, essa que ouviu, já disse que o Andrezinho que está falando. Aí daqui a pouco chega a informação para o pastor que o Andrezinho disse aquela mentira da igreja. Olha só a farofa que Satanás já fez. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. E não estava acontecendo nada, a igreja estava uma benção, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Mas quando vem o caluniador, quando vem aquela pessoa com a intenção ruim no coração, isso aí é destruidor. Muitas pessoas estão desviando a noiva de Cristo. Essa é a maior arma para destruir a igreja. Não é a pornografia, não é o sexo antes do casamento, não é adultério. Tudo isso se resolve, confessa e deixa. Lógico que a pessoa vai atrasar um pouco o plano de Deus, ela vai impedir de ser uma grande líder, vai atrasar o processo, mas ela confessa, resolve, vai impedir muitas coisas de acontecer na vida dela, mas não destrói da proporção que uma calúnia destrói. Não é à toa que ele citou tantas coisas, e a coisa que ele mais abomina é a calúnia, é a discórdia, é aquilo que nos separa. O segredo é que Jesus, ele falava cara a cara. Me acha uma palavra da Bíblia que Jesus fala de alguém que não está presente. Me diz uma palavra da Bíblia que Jesus não fala de alguém sem antes já ter falado com ela. Jesus pega o fariseu, é na cara, fariseu hipócrita, sepulcro caiado. Você por dentro é podre, por fora é bonitinho, mas por dentro é podre. Jesus, ele falava na lata, na cara. Jesus, ele não tinha esse negócio de ficar falando pro outro. Jesus é o meu referencial e eu espero que ele seja o seu. Jesus nunca falou de alguém por trás. E ele é o nosso referencial, amém ou não amém? O caluniador faz estragos na igreja maior que o adúltero, maior que aquele cara que fica ali só esperando as irmãzinhas. Aquela ali tá carente, eu vou dar uma palavrinha, quer tomar um café? Ele causa muito, esse aí causa estrago, mas o caluniador causa muito mais estrago, muito mais. E quem quer aprender a ser amigo de Deus aqui? Diga amém. A primeira coisa que eu aprendo para você que quer ser amigo de Deus, eu já falei na introdução, é não seja amigo do mundo. A Bíblia fala no livro de Tiago que quem quer ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo. Quem quer ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Colossenses 1, 22. Olha que tremenda essa palavra. Quem está recebendo essa palavra aqui? Diga amém. Colossenses, no capítulo 1, versículo 22. Eu quero externar esse texto aqui com você, que diz o seguinte: mas agora, versículo 21 e 22, antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes, eram inimigos de Deus, por causa do seu mau procedimento. Mas agora, você vai glorificar, irmão, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, de qualquer calúnia, de qualquer diabolos. Você é ressurreto em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? No livro de 1 João, amado, existe uma mentira que todo mundo é filho de Deus. Se todo mundo acha que todo mundo é filho, imagina amigo. E todo mundo não é amigo de Deus. Existem amigos do diabo e amigos de Deus. Não é quem é evangélico, quem é católico, quem é espírita, que é amigo e não é amigo. Sabe quem é o maior inimigo de Deus? É aquele que faz calúnia. É aquele que ouve calúnia e propaga aquilo que ele ouviu, e ele nem está sabendo muitas vezes, mas Deus está te filtrando hoje. Ele está te ensinando hoje você nunca mais cair na armadilha de Satanás, e você, em nome de Jesus, viver o evangelho pleno para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? No livro de 2 Samuel, no capítulo 13, conta a história de um irmão que se apaixonou pela irmã. E a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios,
Eu prefiro ser amigo de Deus, amigo de pessoas de Deus, amigo de pessoas que trazem uma palavra de Deus para mim. Aquele que vai puxar minha orelha, cara, não só nega mais imposto. Cara, olha, não anda mais por aqui. Olha, você está andando muito rápido no trânsito. Olha aqui, você está um pouco nervoso. Olha, você no futebol, cara, está dando mau testemunho. Pô, o cara pega um pouquinho você já está xingando. Ninguém está olhando para você e está achando que você é um crente, cara. Vamos melhorar. Quem gosta de ter amigos de Deus que falam verdade para nós? Diga amém. Mas isso é tão forte, irmão, que Paulo criou inimigos por causa disso. Ele queria ser amigos do Gálatas. Na Bíblia fala, será eu tornei o quê? Inimigo de vós por dizer a verdade. Você prefere pessoas que te caluniam, que te bajulam, que falam mentiras para você, do que alguém olha no teu olho, cara, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Meu amado, aprenda como discípulo a ouvir uma correção, a ouvir uma orientação, a ouvir uma crítica daquilo que você não está fazendo correto. Esse é o seu verdadeiro amigo. Não é esse aqui, o amigo de Amon. 2 Samuel, capítulo 13. Olha o que o amigo de Amon fez com ele. Ele estava apaixonado pela irmã. Era uma meia-irmã, mas era irmã. Ele poderia deitar com essa irmã, sim ou não? Mesma coisa um jovem aqui, 16 anos, 15 anos, já quer começar, não pode, eu quero casar, não, mano, calma. Tem o tempo de Deus. Olha o conselho que o amigo de Amon deu para ele. Esse eu quero ler com você. 2 Samuel, capítulo 13. Mostra o conselho que um amigo deu para ele. Olha aí, jovem, pega essa aí. Amon, capítulo 13, versículo 3, diz assim: Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon, filho do rei, por que você todo dia está abatido? Quer me contar o que se passa? O cara estava meio abatido, meio para baixo. Amon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, por isso que eu estou abatido. Irmã do meu irmão Absalão. Então disse Jonadab, vá para a cama, finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga, olha que amigo do capeta, permite que a minha irmã venha me dar de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amon atendeu, deitou na cama, fingiu doente. Você conhece o final da história. Relação sexual ilícita. Que amigo do capeta que dá um conselho desse. É a mesma coisa você casado, um amigo, minha esposa, ela não tá legal, ela tá muito chata, eu não sei o que eu faço. Cara, fala que tá de serviço, viaja não sei pra onde, lá tem uma fulaninha joia pra você, fala que teu patrão mandou você viajar, que te pagou uma viagem, você combina com ele, quando ligar você fala, e o cara vai lá e ouve aquele conselho. Meu amado, eu quero te dizer que existem amigos assim. Andar com pessoas erradas pode ser perigoso. No livro de 1 Reis, o reinado contrário ao povo de Israel, houve uma ordem do rei para matar todas as pessoas que eram amigas daquele rei. Às vezes a gente está andando, lá no Rio de Janeiro acontece direto. Não, eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína, eu não trafico. Mas eu cresci com ele é meu amigo. Daqui a pouco veio a notícia. A polícia veio, fez a batida, matou ele, quem estava do lado, puf, foi junto. Cara, gente boa, nunca fumou maconha na vida, nunca traficou, mas não quis se separar daquela amizade. Não quis deixar de estar do lado dela. Eu poderia dizer amigos meus que morreram, porque tinham más companhias. O final é destruidor. Em João 19, versículo 12, os judeus gritavam, Jesus não é amigo de César, porque quem quer ser rei, torna-se inimigo de César. Meu amado, você tem noção dessa declaração que os judeus achavam? O César representava o inimigo do reino de Deus, e eles mesmos sabiam que Jesus não era amigo, e se ele não era amigo do mundo, eu também não sou, para a honra e a glória do Deus vivo e verdadeiro. Você pode dizer amém? Então diga para o seu irmão, cuidado com os inimigos de Deus. No livro de Filipenses, capítulo 3, conta uma história bem interessante sobre isso. Filipenses, capítulo 3, diz assim, versículo 17 em diante. Irmãos,
sigam unido o meu exemplo. Olha o que Paulo fala. Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Você aprendeu muita coisa no encontro, na Universidade da Vida, na célula. Olha o que Paulo está dizendo. Observe quem faz o que nós estamos falando e observe quem não faz o que estamos falando. Diga para o seu irmão, uau! Isso não é fofoca não, irmão. É sabedoria. Isso é muito sério. Por quê? Olha o versículo 18. Pois como já lhe disse repetidas vezes, o óbvio tem que ter dito, Ramos. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam em coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Olha que forte. A nossa cidadania está nos céus. Agora, olha aqui o versículo 19, parte A. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Meu amado, qual é o nome da rede de mulheres, pastora? Sua decisão muda destinos. O destino dessa gente que faz tudo diferente do que aprende no reino. Eu não estou falando de pessoas que têm dificuldades. Tem pessoas muito sérias que chegam na igreja aqui fumando, ficaram 1 ano para largar o vício. E nós amamos ela até o fim. Até o fim, em nome de Jesus. Nós não estamos falando disso. De pessoas que têm dificuldade, mas são sinceras. Pastor, ainda estou fumando, me ajuda. Vamos orar. Pastor, ainda estou bebendo, me ajuda. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pessoas de proposital consciência não querem viver a vida de Deus. E quem está afundando no buraco, quem está afundando na praia, tenta ajudar. O que acontece? Você morre junto. Ele está dizendo para você que é um irmão em Deus, olha, observe bem aquilo que a pessoa ouve. Quando o líder está longe, qual é o comportamento dela quando o líder está perto? Quando o pastor está perto, o que ele faz? Quando o pastor está longe, o que ele faz? É como se fosse você em casa, um irmão. Um pai tem 4 filhos. Aí um deles é o caluniador, é o diabolão, segundo o grego. É aquele que, quando o pai vai embora, não pega nada não, ele não vai saber, mano. Vamos fazer. E às vezes está todo mundo querendo obedecer. Um corrompe todo mundo. E pode fazer algo que pode trazer problemas. Tem irmãos que botaram fogo na casa, porque a mãe falou, não cozinhe no fogão, bota no micro-ondas isso aqui e esse pote. Eles fizeram tudo diferente. E por causa de uma calúnia, por causa de uma pessoa contrária à obediência, botaram fogo em toda a casa. Então o primeiro conselho que eu tenho para você é, diga para o seu irmão, não seja amigo do mundo, meu irmão. Segundo conselho, para quem quer ser amigo de Deus, ande mais com os que já são amigos de Deus. Qual é o segundo conselho? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Ande mais com os que já são amigos de Deus. Você pode passar aí pra gente, irmão? Por gentileza? Então passa aí pro seu irmão, diga pro seu irmão, ande mais com os que já são amigos de Deus. Eu não vou ler os textos aqui, depois se você quiser anotar, é muito legal. Provérbios 12, 16 diz que ser cauteloso nas amizades é sabedoria. Provérbios 17, 17, que um amigo, ele te ajuda na adversidade. Um verdadeiro amigo. Provérbios 18, 24, diz que existe amigo mais chegado que um irmão. Existem na igreja pessoas que, se você crescer de verdade, como Jesus, que os irmãos dele foram chamar, ele falou, eu tenho amigos aqui mais chegados. Ele teve autoridade. Jesus falava na lata, falava a verdade. Vai chegar um momento aqui que você vai descobrir esse Deus tão lindo que criou o reino dele de uma forma tão organizada, que você vai ter o seu pastor, os seus líderes como irmãos muito mais chegados que entes da família. Mas muito mais. Essa é a verdadeira família da fé. Você quer ver uma coisa? No livro de Eclesiastes 4 diz assim, é melhor ser 2 do que 1. Por exemplo, isso que eu acabei de ensinar. Observe bem aqueles que vivem assim ou que não vivem. É melhor ser 2 do que 1, porque quando um cair, versículo 10, Eclesiastes 4:10, a Bíblia fala ali que é um amigo que vai levantar. Um amigo que vai levantar. Quem aqui estava caído? E um amigo, através de um conselho,
através de uma visita. Alguém que estava, às vezes, com casamento, com a família, relacionamento com o pai, financeiramente, alguma coisa. E um líder, um pastor auxiliar, um líder de rede, um discípulo da célula, foi lá, conversou com você e foi uma benção. Por favor, levanta a sua mão, por favor. Se isso aconteceu pelo menos uma vez na sua vida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Ai de mim, se não acontecesse comigo. Na oração de Josafá, em 2 Crônicas 27, ele diz que Abraão é amigo de Deus. Abraão é um amigo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Diga para o seu irmão, pegue o bizu com Josué, meu irmão. Diga para ele de novo, pegue o bizu com Josué, meu irmão. No livro de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. 15 minutinhos, por favor. Êxodo capítulo 33 diz assim. Êxodo 33, versículo 11. Esse texto é muito legal. O Senhor falava com Moisés como? Face a face. Como quem fala com o seu amigo. Aí Josué, safo, falou assim, cara, esse cara é amigo de Deus. Esse cara face a face com ele. Eu vou fazer igual o Coré da Tanhambirão. Eu vou botar o dedo na cara dele e vou me rebelar. Foi isso que Josué fez? Sim ou não? Não. Olha o que diz aqui. Depois, Moisés voltava ao seu acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, aleluia, não se afastava da tenda. Não se afastava da tenda. Ele queria receber a mesma unção que estava na vida daquele homem. Ele queria receber a mesma unção. E isso é tão lindo, meu irmão, é bíblico. No livro de 1 Pedro 5 diz que o inimigo de Deus, ele está ao redor, querendo tragar pessoas para não ter a mente de Josué. Para destruir, caluniar a igreja, a célula, para que pessoas se afastem. Mas hoje, Deus está aplicando o seu sangue, que declara que somos um em Cristo, para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Então diga para o seu irmão duas coisas. Diga, cuidado com quem você concorda. E diga para o seu outro irmão agora, cuidado com quem você não concorda. No livro de Romanos, no capítulo 1, isso eu quero ler com vocês, versículo 28 ao 32, diz assim, Romanos 1, do 28 até o 32, diz assim a palavra de Deus. Olha que interessante. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Lê antes que você vai entender do que ele está falando aqui nesse texto. Tornaram-se cheios de sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores. Eles são o quê? Caluniadores, inimigos de Deus. Quem quer ser amigo de Deus? Então, minha mãe, você não pode chegar perto dessas pessoas se não for para evangelizar. Olha aqui, inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Pastor, por que você fala que a gente não é bom estar perto, não é bom estar junto? Olha aqui o versículo 32. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Olha o destino dela, diferente da rede de mulheres. Não somente continua a praticá-la, mas aprovam aqueles que praticam. Meu amado, nós não podemos concordar com esse tipo de pessoas. Nós devemos amar, nós devemos orar, nós devemos nos posicionar como cristãos para que o reino de Deus se estabeleça para a honra e a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora diga para o seu irmão, cuidado com quem você não concorda, irmão. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 7 ao 10, diz assim, olha aqui que interessante. Ele era assessor do procônsul, era um vereador, um secretário da igreja. Ele era um secretário, aí, um prefeito, era uma pessoa importante da cidade, e o pastor estava evangelizando ele.
como Paulo estava evangelizando. Olha o que aconteceu. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo. Chama lá o Poblão e o Rômeus, porque eu quero ouvir mais a palavra de Deus. Eles visitaram aqui a sede do meu escritório, eu quero ouvir mais. Mas o Diabolon se levanta. Mas Elimas o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Meu amado, no reino de Deus, quando você quer trazer uma pessoa para a universidade da vida, tem umas 3, 4 querendo impedir que ela venha. Quem está recebendo um pouco aqui? Diga amém. Quem já entende que isso já está acontecendo? Diga amém. Paulo, aí você fala, pastor, o que a gente tem que fazer? Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, ou seja, inimigo de Deus, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Em nome de Jesus, nós declaramos que os universitários, as pessoas que estão chegando na sua célula, elas estão protegidas pelo sangue do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então diga para o seu irmão, não seja amigo do mundo, meu irmão. Diga para ele, ande mais com pessoas que são amigos de Deus. Agora diga para ela, a obediência é um pré-requisito para a amizade com Jesus dar certo. Por quê, pastor? Porque você quer? Não, porque a Bíblia diz. Agora ouça o que eu vou te dizer. Olha que tremendo. A obediência, ela precisa ter 3 Is. Faz assim, pro seu amigo. A obediência tem que ter 3 Is. 3 Is. Diga comigo. Imediata, integral e diga assim, tem que ser no interior. A palavra não vai sair agora. Ai, meu Deus do céu, tem que fazer fonoaudiologia. Interior, não vai sair, então deixa eu ficar quietinho aqui. Diga comigo, mais uma vez, imediata, ou seja, obedecer na mesma. Quando Jesus chamou Pedro, o que a Bíblia fala? No dia seguinte, Pedro, não, imediatamente Pedro. Quando Deus chamou Abraão, que é amigo de Deus, como é que ele fez? Imediatamente ele foi. Não tem esse negócio, é imediata. A segunda, ela é integral. Você lembra de Saul? Vai lá, mata os caras, faz assim, assim. Ele foi, matou os caras, fez assim, mas não fez completamente. O que aconteceu com Saul? Puf, foi pro beleléu. Não serve para ser rei. Não serve para liderar. Não serve para estar na frente de alguma coisa. Porque não obedece integralmente. Não serve. Davi caiu em adultério. Davi passou momentos difíceis, se arrependeu e foi um grande homem de Deus, como eu e muitos aqui em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mas aquele que tem um diabolon, a calúnia, porque o caluniador é aquele que não obedece, aquele que quer fazer da sua maneira. O espírito da calúnia, ela vem quando eu não consigo obedecer imediatamente, quando eu não consigo obedecer integralmente e quando isso não está no meu interior. O que está no interior? É aquela mãe que fala para a filha assim, filha, vai lá. Ela vai imediatamente, mas faz assim, ó. Ela vai imediatamente, ela faz tudo que a mãe pede, ou seja, é integral, é imediato, mas vai por dentro remoendo. Meu amado, um dos segredos do sucesso de um líder é quando ele consegue obedecer sem murmurar por dentro. Isso é um processo, meu irmão. Tem gente que tem 10 anos de igreja e não consegue. E eu quero te dizer esse último processo. E você vai conseguir obedecer às direções e às promessas de Deus. Diga para o seu irmão, integralmente, imediatamente. Diga no seu interior. Se você souber a palavra, você fala para ela que não está conseguindo sair aqui. Interiorizada. Saiu. Falei rápido. Glória a Deus. Se falar lento, não vai sair. No livro de João, capítulo 15, Jesus fala, eu não vos chamo mais servo, mas agora te chamo amigo, porque amigo faz tudo que eu mando ele fazer.
Esse é o verdadeiro amigo de Jesus. Ele faz tudo. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Diga amém. Ele faz tudo que manda dizer, que manda fazer. No livro de Gênesis 12, conta a história de uma pessoa que foi intitulada amigo de Deus. O nome dele é Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Vai para a terra que eu te enviarei. Ele obedeceu integralmente e foi citado por Tiago. Lá no capítulo 2, versículo 23. Tiago cita Abraão e faz essa menção, essa palavra. E ele diz aqui em Tiago 2, 23. Olha que tremendo. Quem quer ser amigo de Deus aqui, meu irmão? Diga amém. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu. Os que criam, mantinham-se unidos. Creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Abraão obedeceu imediatamente, totalmente e por dentro. Ele não foi murmurando, mesmo não conhecendo. Ele chegou no nível de maturidade. Aleluia. De ser um abençoador. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 6, diz que muitos se dizem amigos leais, mas poucos são fiéis. Quem achará? Por isso que a Bíblia fala para Paulo: faça homens fiéis, capazes de reproduzir outros. Sabe o que ele está falando? Essa origem da palavra, depois você estuda em casa. Faça amigos de Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Diga amém! Eu já estou chamando alguns amigos de Deus. E esses meus amigos de Deus estão chamando outras pessoas que querem ter o chamado de Abraão, querem ter o chamado de Moisés. Porque para ser chamado amigo de Deus, não é fácil, meu irmão, mas eu quero declarar que você já conseguiu ser um amigo de Deus, em nome de Jesus, amém? Você que chegou hoje, você consegue ser um amigo de Deus. Provérbios 27, 9, diz que um conselho sincero nasce uma bela amizade. Há 7 anos e meio atrás, eu estava com o Rodrigo na formatura. Graziella estava lá no Rio de Janeiro. E aquele conselho formou um pastor hoje, em nome de Jesus. A Bíblia fala que no livro de Provérbios diz que um conselho sincero se nasce uma bela amizade. Mas se ele não acatasse o conselho, ele jamais seria um pastor. Se ele fizesse da maneira dele, nem casado ele estava. Mas ele acatou aquele conselho, pegou o seu carro, viajou para o Rio de Janeiro, pediu perdão e hoje ele tem 2 filhas lindas para a glória de Deus. Um conselho muda uma vida. Um conselho, eu posso dizer tantas outras pessoas que eu dei um conselho e hoje estão sendo abençoadas. Mas muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Eu quero declarar que você não vai se perder no meio do caminho. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé. E eu quero declarar o último tópico dessa mensagem. Diga para o seu irmão: Jesus traz vida aos seus amigos. Volta todos os tópicos aqui no telão, por favor. Diga para o seu irmão aí, ó: não seja amigo do mundo. Diga: ande mais com os que já são amigos de Deus. Diga: a obediência é um pré-requisito para a amizade com Jesus dar certo. Diga: e a obediência, diga, ela é imediata, integral e interiorizada. Saiu uma palavra a mais, uma letra a mais aí, mas tudo bem. Agora diga para o seu irmão o último tópico dessa mensagem: Jesus traz vida aos seus amigos. Uma vez Judas não queria mais ser 12. Traiu Jesus. Não quero mais andar com você. E ele tomou essa decisão. Ele chega até Jesus, traindo Jesus, levando ele à morte. Aí eu te pergunto: de que Jesus chamou Judas? Quem lembra? Ele chamou Judas de quê? Meu amado, uma das únicas coisas que eu posso falar que Jesus não era hipócrita. Jesus estava dando uma oportunidade para Judas, naquela última conversa. Amigo, por que você está fazendo isso? O que eu te fiz, amigo? Seja a boca de Jesus e diga para uma pessoa perto de você: o que eu te fiz, amigo?
Diga, continue, meu amigo. A Bíblia fala que antes nós éramos inimigos de Deus. No livro de Romanos, coloca aqui para mim, por favor. No capítulo 5, no versículo 10, a palavra de Deus diz justamente isso. Olha que tremendo, Romanos 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Você foi chamado amigos de Deus. Se reconcilie hoje. Tome a decisão hoje de crescer no reino de Deus. Você pode dizer amém? Existe um homem na Bíblia, pegue na mão do seu irmão, que Jesus ressuscitou. É o único adulto que a Bíblia relata que ele ressuscitou. Qual é o nome dele? Lázaro. Ele chega, remove a pedra e ele fala, sai para fora, Lázaro. 4 dias já cheirava mal. Eu não sei qual é a área da sua vida que já estava mal. Eu não sei qual é a área da sua vida que estava morta e precisava ser ressurreta. Mas sabe por que Jesus foi lá ressuscitar Lázaro? Naquela época já tinha mais de 1 milhão em Jerusalém. E eu quero te dizer uma coisa. Muitas pessoas morreram naquele dia, mas uma ressuscitou. Muitas estavam no cemitério há mais de 4 dias. Muitas estavam no cemitério há 3 dias, há 2 dias. Mas Deus escolheu uma pessoa que estava há 4 dias. Pastor, por que Ele escolheu essa pessoa que estava há 4 dias? Pastor, por que ela? Porque o que Jesus era de Lázaro? Amigo. Meu amado, quando Jesus é seu amigo, eu quero ler com você essa passagem de João 11. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 3 e o versículo 11. João, capítulo 11, versículo do 1 ao 3 e o versículo 11. E eu vou te explicar por que a vida dele... E aqui a gente entende porque uns continuam mortos na miséria, mortos na enfermidade, mortos na sua célula, mortos na igreja, mortos no trabalho, são mortos financeiramente, não prosperam, porque não são o quê? Amigos de Jesus. E hoje você vai tomar essa decisão, meu irmão. João 11 diz assim, havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava o perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Olha o versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, Jesus, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Se você tomar a decisão de ser amigo de Deus hoje, Ele vai reviver todas as áreas da sua vida. Você pode dizer amém? E a primeira delas é você que nunca... Qual o primeiro passo para ser amigo de Jesus? É aceitá-lo como Senhor e Salvador. Você pode dizer amém? Vamos cantar essa canção e declare comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu amigo, como meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Agora declare comigo, livra-me, Senhor, das calúnias. Diga que eu não reproduza, que eu não ouça nenhuma inverdade, nenhuma palavra que quer destruir a igreja, nenhuma palavra que quer destruir a célula, nenhuma palavra que quer impedir pessoas de irem para a universidade. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo. Escreva o meu nome no livro da vida. Nós vamos cantar essa canção e no meio dela, se você